Amém? Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12. Então vamos, que diz o seguinte: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Deus, glorifica o teu nome, ó Pai Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, ó Pai, nossa mente, nosso coração ao Senhor, que possamos aprender do Senhor, da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Tudo bem, né? Não tem muito tempo, eu preguei semelhante texto aí em outro evangelho, acho que foi de Mateus, mas lendo, quando a gente lê alguns livros, a gente vai, e a Bíblia também, lógico, né? Vai tendo novas aprendizados, ou novas visões que Deus vai mostrando. E eu sempre gostei muito, né, assim, fico admirado toda vez que eu leio esse texto da fé daquelas pessoas, né, que correram atrás lá e não tinha jeito de passar por aqui, tinha muita gente, a porta estava entupida de gente, vamos abrir um buraco lá no telhado e vai. Mas é ali a presença de Jesus, né, conforme o tema que eu escolhi, o encontro com Jesus transforma, né, e a presença de Jesus, sempre foi o motivo de mudança na vida de muitas pessoas. Muitos, né, como diz Jesus, os santos se santificarão mais, os sujos se sujarão ainda mais, e é o que nós vimos no texto. Jesus vai transformar, ou vai revelar no coração de cada um nesse encontro. Aqueles que vão se santificar, aqueles que vão ainda mais aproximar de Jesus nesse encontro, aqueles que vão se distanciar de vez, que vão arrumar ou tentar encontrar algum motivo para acusar Jesus, e aí vai. Né? E transforma porque na conversão, naquele encontro com Jesus, transforma o que a gente já fala. O que é uma conversão? Né? A mudança de direção. Você está indo de carro aqui, né? O exemplo mais clássico, você fez uma conversão, né? Você vai mudar o rumo que você estava indo. E essa é a conversão, e essa é a transformação que Jesus faz na nossa vida. Né? Aquilo que a gente fala, né? Alguns resistem e apanham mais da vida em si, resiste mais e só arruma para a cabeça, né? No popular dizendo, do que alguns é mais rápido. Esse é um processo aí de encontro com Jesus, de transformação, mas no final, aqueles escolhidos por Jesus vai se render diante dele, né? E aqueles que não também no final vão reconhecer, mas não vai adiantar muita coisa mais em termos de salvação. Então, a presença de Jesus transforma o homem, né? Sem sombra de dúvida. Transforma, né? Cada um de nós aqui, né, se a gente tivesse tempo e compartilhar algumas experiências, você vai relembrar de quanto Deus já te transformou. E se for honesto, né, e eu que preciso ser, eu tenho dito sempre, com Jesus Cristo não dá para ser desonesto, não vai adiantar, né? Vai enganar só você mesmo. Ainda vai ter que admitir que há muito ainda para ser transformado, né? E aí, né, um dia após o outro, e na presença do Senhor, nós vamos sendo transformados. E diante de Jesus, a pessoa nunca mais será o mesmo. Não tem como. Né?
As pessoas ainda tentam servir a dois senhores, mas não tem como, né? Não dá para ser o mesmo. Ainda que ela talvez não admite, ainda que ela não queira, mas quando se ama mais o mundo, acaba odiando a Jesus Cristo, mas não tem intenção, não é, né? No fundo, todos nós queremos servir a dois senhores, né? Queria conciliar. Tem um jeitinho de eu amar Jesus Cristo e amar o mundo, mas não tem, né? Tem que ser outra pessoa, senão não pertence a Jesus Cristo. Né? Como diria a Suzana, gosta de falar isso, né? O muro já é do diabo, já é do mundo, não dá para ficar em cima do muro, né? Não tem como. É uma transformação, nunca mais é o mesmo. E ao chegar ali em Cafarnaum, então, Jesus provoca uma grande transformação. Não só no paralítico, é lógico, né, que foi maior beneficiado ali, mas causou todo um alvoroço. Né, como naquele tempo a cidade não era tão grande e a comunicação era feita no diálogo ali, então era aquela coisa, chegou algo novo ali, algo que dava conta de balançar a cidade, todo mundo corria ali, tava igual na rua lá de casa esse dia que deu o raio, né? O menininho caiu lá que a rua inteira escutou o barulho dele e ele gritando, né? Transformou a tarde aquele dia. Todo mundo correu para ver os gritos do menininho, coitado. Ralou todo no assalto, deve ter doído, viu? Tom daquele lá. Mas é isso que acontecia. Chamava atenção e o barulho ali, tudo, todo mundo corria ali para ver. Então, da história geral, assim, a testemunho do poder que Jesus provoca nas pessoas, de transformar as pessoas. Ao longo da história, a gente temos presenciado, temos visto, né, pessoas mudarem, né? E tanto que Jesus Cristo mudou o calendário, né? Você pega aí, né, o Cristiano, que é o historiador, antes e depois de Jesus Cristo. Todos os fatos da história aí, tem o AC, o DC lá antes ou depois de Jesus Cristo. Mudou a visão do mundo, né, às vezes mudou geografia, filosofia, muita coisa foi mudada. Né, a própria valorização das pessoas se mudou em Jesus Cristo. Então é a transformação que Jesus Cristo veio e mudou, mas mudou muita coisa mesmo e tem continuado a mudar. E é isso que, né, que nos interessa, é isso que nós estamos aqui, em busca ou por causa dessa transformação que Jesus Cristo faz em nós. Mas muito bem, em primeiro lugar então, primeiro ponto, Jesus transformou a rotina daquela cidade. Você veio do verso 1 ao 3, Jesus causou uma transformação naquela cidade. Aquele povoado, né, poderia quase dizer, uma cidade pequena, experimentou momentos de um verdadeiro mover de Deus. As pessoas viram, não era questão como nós agora, lógico, né, se nós não acreditarmos na Bíblia, né, nós estamos perdidos, né? Confiamos que foi direcionado, mas não é nem que eles leram 2000 anos depois a Bíblia e crer naquilo, mas eles presenciaram. Muitos ali, a Bíblia não nos dá muitos detalhes de quem e quem não foi transformado, sabe-se lá do paralítico, mas particularmente acredito que muitas pessoas, ao que presenciaram, ao que viram, foi transformado. Então a cidade em si, naquele momento, presenciaram, testemunharam que Jesus Cristo, ele cura, ele liberta da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, do inimigo. Ou seja, aquele paralítico nada mais, nada menos que ele foi transformado, foi curado e foi liberto. E muitas pessoas, isso que eu tenho dito, nós devemos prestar atenção à nossa volta. O que tem acontecido à nossa volta? Os exemplos bons e os exemplos ruins. E aí eu fico admirado às vezes das pessoas que estão vendo um determinado caminho que não é legal, e aqui eu não estou discutindo nem se é salvo ou se não é salvo, é só questões mesmo de dar certo ou não dar certo a vida lá na frente. Você está vendo que muitos trilharam por aquele caminho e deu errado, e a pessoa insiste que não, vai que comigo dá certo, né? Vai que cola, né? Não dá, não tem como. E outros a gente vê tantos exemplos que deram certo, que eu sei que dá certo, e ainda não quero seguir. Então nós precisamos prestar atenção que está acontecendo à nossa volta. Às vezes nós temos uma visão muito limitada, um pensamento, ou temos preguiça de pensar, de olhar, e envolve tudo, cultura, política e religião, né? Quando se diz religião de uma forma mais ampla, né? Não só aqui, né, como igreja local,
Mas nós temos que estar atentos a tudo isso. Às vezes não se discute, né? Que o pastor João gostava sempre de falar, isso eu concordo com a fala dele. Não se discute futebol, política e religião, né? E está tudo desandado. Por quê? Porque as pessoas, nessa cultura de não discutir, não estou falando de discutir também, de ir nas porradas, de fazer inimizade, longe disso, mas de conversar, de pensar. Já que você não vai discutir, cabe pelo menos pensar. E nós temos preguiça de ler, de pensar. Às vezes lemos a Bíblia por tabela, por obrigação, para chegar no final do ano ganhar um certificado de leitura bíblica. Mas às vezes nós fazemos aquela leitura, né? Algo que você acabou de ler e já não sabe mais nem o que leu. Mas nós temos que prestar atenção de todas as formas, né? Para que, como aquelas pessoas estavam ali, se juntaram ali para ver o que estava acontecendo. Então, se nós tivermos um encontro com Jesus, nós estaremos prestando atenção nisso, de ver o que está acontecendo. Então, Jesus Cristo veio a este mundo para dar vida, vida em abundância, né? Então, nós precisamos, ao chamado dele, colocarmos na presença dele todos os dias, para ser transformado, como aquela cidade. Foi na presença de Jesus Cristo que causou tudo aquilo. Tempo para comigo que estava mais um dia normal, né? Tranquilo, aquela rotina da cidade lá pequena, tranquilo, sem muita coisa. Jesus aparece, o povo, opa, esse aqui é aquele que está curando, aquela pessoa que está mudando as vidas das pessoas, vamos lá ver, aquele que está trazendo uma nova doutrina, aquele que fala com autoridade, vamos lá para ver o que está acontecendo. E naquele tumulto, naquele alvoroço, hoje as pessoas tentam ainda fazer esses movimentos, mas que não têm a presença de Jesus Cristo. Infelizmente, só por movimento. Ali estava a presença real, verdadeira, né, a presença física de Jesus. Hoje, ele está presente. Ele diz, quando tem 2 ou mais reunidos, né, no nome dele, ele está presente. Como ele está aqui agora. Lógico, falar da onisciência de Jesus, ele está em todos os lugares, tudo ao mesmo tempo. Mas eu falo como presença, como Deus Salvador, como Deus de amor, de misericórdia. Mas ali ele estava a presença física. Aqui também, nós, como uma reunião de igreja, de irmãos, pode ser que Jesus esteja aqui, pode ser que ele esteja, não, ele está aqui, pode ser que muitos de nós não estão nem aí. Já falei, né, muitas vezes, logo no início, quando eu comecei a frequentar aqui, aí nós íamos embora, né? A Sandra falou assim, você viu como hoje Deus falou e tal, e o Espírito Santo tocou no coração. Eu falei, não, eu vi que as pessoas estavam alteradas, né? Alguns alteraram e tal, mas não senti nada, né? Por quê? Porque Jesus estava, mas eu não estava interessado. Eu, né, não estava nem aí para o que estava acontecendo. E, infelizmente, hoje acontece com muitas pessoas. E mesmo depois ainda, teve dia que eu vim, e né, estava como a gente gosta de dizer, acreditar, né? Estava um culto de corpo presente. Mas nós devemos ter esse cuidado, que Jesus está, e Ele está operando, Ele está transformando, e pode ser que eu esteja ali só como um mero espectador, e não ter sentido nada, e as pessoas ali sendo libertas, sendo curadas, sendo salvas, e eu ali só como mais um na multidão. E em segundo lugar, a presença de Jesus transformou o sentimento dos ouvintes, o sentimento das pessoas que estavam ali. Agora sim, agora de forma de grupo ou de forma particular, mas o texto dá para a gente perceber que foi algumas mudanças, algumas transformações específicas. No caso dos escribas, não estava ali, olha que eram pessoas entendidas, né? Pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra, pessoas instruídas, não era qualquer um que era escriba, não era lá digamos assim, em classificação de sociedade, não era um mero cidadão, era uma pessoa que tinha um certo conhecimento, digamos assim, no termo nosso mais conhecido de teologia, conhecia um pouco mais de Deus. Mas a curiosidade daqueles escribas para, digamos assim, para aprender algo novo sobre Jesus, se transformou em animosidade. Não gostei, e essa animosidade transformou ainda mais numa aversão, numa repulsa contra Jesus Cristo. Mas tudo isso por inveja, por perceber que Jesus Cristo não estaria
na mesma linha de pensamento deles, conforme eles gostariam que Jesus Cristo fosse. Quando Jesus Cristo ali fala que salva, que cura, que perdoa pecados, já foi contrário ao que eles queriam. Eles queriam que um Cristo que compactuasse com eles, que fosse conforme a vontade, conforme a visão deles. Muito parecido conosco, né? Aí eu até quero servir Jesus Cristo, mas se for segundo a minha vontade. Aí eu acabo criando um Deus. Eu acabo criando um Deus com D minúsculo, lógico, né? Um ídolo, melhor dizendo, no meu coração. Aquele que vai atender minhas vontades, aquele que eu posso inverter o lugar, a inversão de valores, quem está acima. Eu quero nada mais que um gênio da lâmpada, né? Esfrega a lâmpada e aparece não só com 3 desejos, mas com 3 milhões de pedidos, né? Que a gente pode fazer e ele me atender prontamente. Não é, e os escribas queriam esse Cristo, assim, segundo a vontade dele, mas não era. E aí ele foi, e esses escribas, os fariseus lá, e nós sabemos que criaram tão grande aversão de Jesus Cristo ao ponto de condená-lo à morte. É lógico, né, que Jesus Cristo escolheu isso, mas não tira a responsabilidade, o posicionamento nosso diante de Jesus Cristo. Então essa aversão inicial se tornou um ódio de morte, né, esse ódio mortal mesmo por Jesus Cristo, de inveja, né, de nunca saber que ia ser igual a Jesus Cristo. Em segundo lugar, nessa presença dos ouvintes, a multidão. Não diria, né, generalizar todas as coisas, às vezes a gente acaba por criar um conceito ou um juízo errado. Mas na maioria, na visão do texto, a multidão, a curiosidade se transformaram em júbilo, porque eles glorificaram a Deus. Talvez só pelo momento, talvez só por ver o milagre de Jesus Cristo, como muitos nos dias de hoje. Talvez vai naquele oba-oba, como Deus tem feito, e aquela maravilha toda. Às vezes não passa de empolgação. Às vezes a gente vê isso muito na igreja, às vezes até por um determinado período, a pessoa empolgada, vai, né? Mais convicção do que salvação, do que conversão. Vai naquela empolgação toda, naquele barulho, depois esfria, acaba, para de ver aquele movimento todo, e aí vai ficando, vai ficando. Talvez muitos foram por esse lado, mas pelo menos no momento, né, foi um momento de alegria, né, lógico que o encontro real e verdadeiro vai permanecer, essa transformação, não é só empolgação de momento. Então Jesus, ele transforma os sentimentos, ou de um jeito ou de outro, ou vai acentuar o desejo de se aproximar de Jesus Cristo, ou vai acentuar o desejo de afastar ainda mais de Jesus Cristo. Ao longo da história sempre foi desse jeito. Então, diante de Jesus, vai acontecer isso. Né? Se a gente fosse fazer aquelas perguntinhas básicas, apelo aí, né? De neopentecostal, né? E você, tem aproximado, a partir do seu encontro com Jesus, tem aproximado ainda mais de Jesus, ou tem afastado ainda mais nesse encontro, nesse tete a tete com Jesus Cristo? Cuidado que talvez é só uma empolgação, é só uma alegria momentânea e pode passar. Aí chega um belo dia que você acorda e vai descobrir que há muito tempo já você não estava nem aí mais para Jesus Cristo. Aquele encontro, aquele dia, aquela alegria, era só mais um na multidão, aquele curioso que foi lá e viu Jesus Cristo operando, mas que não te tocou, não te transformou, que foi só passageiro. E em terceiro lugar, a presença de Jesus transformou, agora sim, a vida do paralítico. Aí sim, foi uma mudança radical na vida do cidadão, né? Daquela que todo mundo quer, né? Ainda que muitos no decorrer, no percurso com Jesus Cristo, acaba ficando, mas todos nós lá, quando conhecemos, eu digo conhecer, não só de ouvir falar, como diria Jó, mas
daquela real transformação, daquele encontro, fala assim, não, agora eu sei quem é Jesus Cristo. E antes dele, né, vale lembrar aí que já tinha acontecido. Só dois que eu vou citar aqui. Tinham tido essa mudança. Naamã lá, né, quando até nem era judeu raiz mesmo, né, o sírio Naamã foi transformado. Depois Zaqueu, né, publicano, pecador, cobrador de imposto, odiado pela sociedade, é transformado e vai lá e tem a mudança radical mesmo de vida. Agora o paralítico de Cafarnaum, aquele ali que Jesus Cristo perdoou os pecados, curou ele, foi transformado. Aí sim, aquela mudança, para começar, cada um de nós temos as nossas limitações físicas, mas aqui, cá entre nós, não tem nenhum paralítico, né? Às vezes, chega a idade, tem aquelas dificuldades de se locomover, né? Tipo o cidadão, igual eu, assim, que vai para academia, que empolga na esteira para emagrecer rápido, pelo menos 2 quilos por mês. Aí a panturrilha sente, o posterior da coxa sente, prejudica, se não dá. Chegando a 2 meses já foi 5,5 kg, né? E olha, comendo doce todo dia ainda, pouco, mas come. Mas nós temos as nossas limitações físicas. Com a idade, vai chegando e tudo mais, mas não somos paralíticos. Andamos saudável, corre para cá, corre para lá na medida do possível. O Cristiano melhorou muito, né? Se aproximasse, a gente brinca às vezes, né? Eu sei que o Cristiano vai apelar, né? Se alguém aproximasse de ser paralítico, era o Cristiano, né? Brincadeira, viu, Cristiano? Você não vai apelar por causa disso, não. Eu sei que não vai. Só para descontrair um pouco. Mas é muito sério. Mas é muito sério a gente ver a transformação na vida desse paralítico e nas nossas vidas de outra forma, não na forma física, aí até na forma física. Às vezes, né, nós não vê aqueles milagres assim, grandiosos de ver um mar abrindo, né, de ver multiplicação de pães, e ainda que nós percebemos e vimos na vida das pessoas, quantas pessoas trabalham duramente, recebem um salário por mês, e na casa com algumas pessoas e não passa fome. Tem um alimento, e vai, e você olha assim, não dá. Né? E a pessoa paga isso, gasta aquilo, mas você vê, ou não vê, né? Não está ligado na situação, não vê Deus operando, não vê Deus multiplicando, não vê Deus abençoando, mas se parar para prestar atenção, você vê, consegue enxergar, você olha assim, como consegue? É a mão de Deus, é o poder de Deus agindo ali, Ele abençoando, e às vezes a gente não quer acreditar ainda, não está atento a essa transformação que Deus faz. Então, de pecador, aquele paralítico, passa a ser um pecador perdoado. Deixou, né? Como nós, né? Eram pecadores, agora cometemos pecados, mas estamos pecadores, mas com os pecados perdoados por Jesus Cristo. Ao ponto do próprio Jesus Cristo falar para ele, seus pecados estão perdoados. É tudo que nós precisamos ouvir. Tudo que nós precisamos ouvir de Jesus Cristo é: você é um pecador, um imundo pecador, mas agora seus pecados estão perdoados. Fisicamente, você não é um paralítico, mas espiritualmente, você mais do que paralítico, você estava morto, estava nas trevas, no império das trevas, agora você foi transportado para o reino de luz. E isso é glorioso, muito mais do que ser curado fisicamente. Se o paralítico, se Jesus Cristo não quisesse ter curado ele, feito com que ele andasse, mas o salvasse, não era, digamos assim, lógico que a cura física é importante, lógico que é, mas a cura da alma, a salvação, né, é infinitamente superior. Muitas pessoas vão morrer com limitações físicas, vão morrer de câncer, morreram de Covid, vão morrer, ou de qualquer outra doença, com doenças sérias, trágicas, ou sem cura. Pessoas crentes, fiéis, dizimistas, vão morrer de forma de doenças dolorosas. E daí? Morrer, todos nós vamos morrer. Mas o que importa lá no final é a salvação, os pecados serem perdoados. Isso é o que conta, é a transformação maior na nossa vida, de ver, de saber que os nossos pecados são perdoados.
Ah, as pessoas já ouviram alguns sermões, se fixava muito na cura física do paralítico. Volto a insistir, né? Para quem é saudável como eu, sente umas dores aqui ou ali, tomo 2 comprimidos por ano, né? Não posso reclamar de forma nenhuma da minha saúde. Aliás, né? Agradeço a Deus todos os dias por ela. Mas vai falar para um paralítico que não é importante a cura dele ter andado. Lógico que ele tinha que glorificar a Deus mesmo todos os dias da vida dele. Mas volto a insistir. O ato maior foi do perdão dos pecados dele. E acredito eu, né, se a Bíblia afirma que os pecados foram perdoados, eu quero acreditar com toda convicção de que ele foi salvo. Que essa mudança, essa encontro com Jesus Cristo foi muito além da sua cura física. Foi da cura da alma, da sua salvação, do perdão dos seus pecados. Né? Tem um ditado popular aí, né? Não sei, talvez os mais velhos já ouviu, né? Já ouviu falar aqui que pau que nasce torto morre torto? E alguns chegaram a acrescentar que até a cinza, se você queimar ele, a cinza é torta. Mas Jesus Cristo veio para quebrar com isso, para mudar esse rumo. A prova maior da Bíblia, quem que é? Sim, um exemplo bem clássico de última hora. Pau que nasceu torto, na última hora foi endireitado. Ladrão na cruz, né? Porque o endireitar nosso não é que eu vou ficar sem pecar, porque ninguém vai conseguir. Mas é a salvação. O endireitar nosso, essa cura é a nossa salvação. Então nós, né, nascemos, cantar a musiquinha lá, né? Havia um homenzinho torto, né, e tal, e aí vai toda a musiquinha dele. Ao dia que ele encontrou com Jesus Cristo, tudo endireitou. Foi endireitado, por quê? Por esse encontro com Jesus Cristo que vai endireitar, que vai transformar, que vai mudar, e vai nos mudar para sempre e eternamente com Jesus Cristo. Então é essa mudança que nós devemos almejar. Não depende de nós, esse ser transformado, depende de Jesus Cristo nos encontrar. Agora, esse caminhar do ponto que foi esse encontro com Jesus Cristo, até ele voltar, até nós morrermos, aí sim, tem muita responsabilidade nossa. Às vezes nós queremos baratear a salvação, o sacrifício de Jesus Cristo, mas não foi barato, primeiro porque custou o sangue dele, e ainda entra a nossa responsabilidade desse caminhar. E eu gosto de lembrar sempre, Jesus Cristo nos dá condição, discernimento de andar com Ele. Nos dá essa capacidade de salvação, não foi nos dado. Não é para nós, é para Jesus Cristo. Mas de andar, de escolher, mudança de vida. Eu falo mudança de vida aqui, de conduta moral, de agir no dia a dia, Ele nos dá. Nós temos que assumir isso. Então, para Deus, né, diante de Deus, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos, necessitamos ser transformados por seu Filho. Essa é a grande questão. Todos nós necessitamos dessa transformação, dessa mudança de vida, desse encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Para encerrarmos, né? Pedi ao Fábio aí para colocar, né? Já até colocou lá, né? Quando somos chamados à presença de Jesus, ou seja, quando somos chamados a esse encontro com Ele, Ele transforma. Primeira coisa, a nossa rotina. Sabe lá aquela vidinha boa que nós temos, tranquilo? Sem muita preocupação, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu lá, como o filósofo lá do secular cantava lá, né? Tomando umas e outras. Não é bem assim. Aí eu passo a enxergar a vida de uma forma diferente. Agora não sou mais o meu querer. Agora é o querer de Jesus Cristo. Agora eu devo mudar a minha vida. Aquela vida que eu vivia do jeito que dava certo, agora não pode ser mais. Agora eu devo pensar primeiro em Jesus Cristo. Aquela famosa pergunta que as pessoas gostam de fazer. O que Jesus diria da minha vida agora, das minhas atitudes, da minha rotina de vidinha que eu levava lá, achava que estava bom? Já compartilhei com os irmãos, né, nos dias que Jesus Cristo estava transformando minha vida, chorei algumas vezes
no meu quartinho lá na roça. Até hoje minha mãe ainda fala que é meu quarto, né? Chega lá no quarto do Zé, tá, né? Tem alguns 15 anos que ele não mora lá, mas ainda é meu quarto, né? Então, eu chorei algumas vezes de saber que Jesus Cristo estava mudando. E essas mudanças tem que causar alguma coisa em nós, quebrar essa rotina nossa, senão não foi Jesus Cristo. Se você ainda está do mesmo jeito, não foi Jesus Cristo, não foi encontro com Ele. Com certeza que não foi. E Ele vai mudar os nossos sentimentos. Vai passar a pensar, a agir, a sentir as coisas de uma forma diferente. Já não é mais igual. A visão que eu tenho de mim mesmo, com Deus, com meus irmãos, a minha volta, o meu sentimento tem que ser outro. Se for aquele sentimento de que não estou nem aí, o irmão que se lasque, e ele que, né, vai para aqueles lugares que a gente não deve falar agora, até pode, mas não deve. E ele transforma todo o nosso ser. Então essa coisa, essa história de encontrei com Jesus Cristo, fui salvo, fui transformado, e eu continuo agindo da mesma forma, está errado. Ou você não entendeu, ou você não encontrou com Jesus Cristo, ou Jesus Cristo não te transformou. Porque se Ele te transformou, você encontrou, no mínimo, as suas atitudes, o seu ser deve ser outro. Como foi na vida daquele paralítico, aquele dia lá em Cafarnaum? Foi transformado o seu físico, e acredito que ele foi transformado de forma espiritual. E é isso que acontece conosco. Somos transformados, nosso físico sim também, e muito mais a nossa vida espiritual. Que você tenha vida em abundância nesse encontro com Jesus Cristo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o teu encontro transformador conosco, ó Pai, possa realmente nos transformar. Pai, e a partir desse momento nós cremos que fomos transformados. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajuda a conduzir a nossa própria vida. Nessa transformação de vida a cada dia, Pai. Sabemos, ó Deus, que a Sua obra, Deus, é contínua na nossa vida. Pai, que cada dia nós necessitamos ainda mais ser transformados. Pai, em nome de Jesus, opera em nós com o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar?